Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros ou Teoria do Risco. Na aula de hoje vamos falar sobre tarifação. E o que a gente chama de tarifação é o processo de como a seguradora decide quanto cobrar por um seguro, certo? Então, evidentemente, a gente vai falar bastante sobre prêmios. Lembrando que prêmio é aquilo que é cobrado pela seguradora ao segurado para aceitar fazer aquele contrato de seguro. Ou seja, você tem o prêmio, que é aquilo que o segurado paga para obter a cobertura. Você tem os sinistros que estão descritos na apólice de seguro. Caso o sinistro venha a se efetuar, ou seja, a efetivação daquele risco, você tem então o pagamento da indenização da seguradora ao segurado. Certo? Então vamos falar do que importa principal, que é o prêmio, tá? Aquilo, o foco da seguradora de como determinar o valor do prêmio. Dessa forma, é importante a gente saber que, dependendo do autor e do livro que a gente está consultando, vai haver uma pequena diferença de nomenclatura. Ora, e por que eu estou falando isso? Porque na prova do IBA, por exemplo, você tem o elenco de livros que estão cadastrados lá como bibliografia, e tem livros que têm nomenclaturas um pouco conflitantes. Então eu vou utilizar os dois que estão sendo bases aqui, né, que é os principais, um título nacional e um internacional, e vou estar fazendo a comparação dos dois termos. Sempre, né, o que é que aquilo significa para o Ferreira e o que é que aquilo significa para o Bowers, certo? Mas a priori, sempre que eu estiver utilizando, eu vou estar utilizando a linguagem internacional, que é mais comumente usada por aí afora, que é do Bowers, certo? E o primeiro prêmio que a gente precisa conhecer é aquele prêmio mais básico, que é o prêmio puro para o Bowers, ou chamado prêmio de risco do Ferreira, certo? Que representa o risco médio. Na verdade, o que é que nós temos? Nós temos a média, né, a esperança matemática, lembrando que a esperança não é exatamente uma média, é uma ideia da média de uma variável aleatória do valor daquele sinistro, certo? Então você tem a média disso. Só que qual o problema desse prêmio puro ou prêmio de risco, tá? É que se a seguradora cobrasse somente isso, ela estaria cobrando na média. E se a gente pensa numa distribuição simétrica que a média é igual à mediana, 50% dos casos, os sinistros estariam abaixo desse valor. 50% dos casos, os sinistros seriam maiores. Então, metade dos cenários, a seguradora não teria dinheiro para fazer o pagamento, certo? Então, o segundo tipo de prêmio é aquele chamado de prêmio carregado ou prêmio com carregamento estatístico, que o Ferreira chama de prêmio puro. E é aí que começa a confusão, porque nós temos duas coisas diferentes chamadas de prêmio puro. A lógica, pelo menos ao meu ver, que o Ferreira utilizou para chamar isso do prêmio puro, é que na prática a seguradora nunca vai estar cobrando a esperança do sinistro. Ela sempre vai cobrar no mínimo isso mais alguma coisa. Essa alguma coisa é o carregamento estatístico que a gente usa a letra θ para representar, certo? Isso evita a ruína da seguradora. O que é o processo de ruína? É quando, vai ter aulas mais à frente falando só sobre isso, certo? Mas só para a gente já saber o que é que ruína quer dizer, é quando há uma insuficiência no valor arrecadado de prêmios para fazer frente aos sinistros, certo? Então, se ela não coletou prêmios em suficiente tamanho do que os sinistros chegaram, vai faltar dinheiro para pagar as indenizações. Então, isso é definido como a ruína de uma seguradora, tá? Então, quanto maior esse θ, quanto maior esse carregamento estatístico, maior é a margem de segurança, ok? O outro prêmio, certo? Na escala, e aí não há mais confusão da nomenclatura, é o prêmio comercial, tá? E o que é o prêmio comercial? É aquilo que efetivamente a seguradora vai cobrar dos seus segurados. Por quê? Comercial, porque existe uma taxa, e aí a taxa comercial que é alfa,
que a seguradora precisa cobrar em cima do prêmio para que ela possa operar. Ela precisa cobrar isso porque ela tem que fazer frente aos seus gastos fixos e variáveis para operar. Custos de aluguel, custos de funcionários e por aí vai, tá? Então, como é que a gente entende? O prêmio que vai ser cobrado ao segurado é PI, esse é o prêmio comercial. E um percentual, ou seja, alfa PI desse prêmio é utilizado para essas despesas. E o restante desse prêmio comercial é o nosso prêmio com carregamento estatístico. Então, resolvendo essa equação, passando o alfa π para o outro lado, colocando π em evidência, vai ficar 1 menos alfa π, e passando 1 menos alfa para cá, a gente vai ficar com essa expressão daqui de baixo. Prêmio com carregamento, 1 menos alfa. E substituindo o prêmio com carregamento por sua fórmula, a gente chega a essa expressão aqui para o prêmio comercial. É 1 mais θ vezes a esperança do sinistro sobre 1 menos alfa. Há alguns autores ainda que estabelecem um quarto tipo de prêmio, que é o prêmio bruto, que é o comercial acrescido de taxas e impostos. Então, se nós olharmos aqui aquela mesma apólice lá do primeiro vídeo do meu seguro, o prêmio líquido de R$ 3.012,16 nada mais é que o prêmio comercial. Aqui, nesse valor, estão as taxas para variações estatísticas e as taxas comerciais de operação da seguradora. Só que existe um imposto incidente em cima do produto, em cima do contrato de seguro. Então, para efetuar o contrato, eu tenho que pagar um imposto mais o prêmio comercial, dando o que ele chama na apólice de prêmio total, também conhecido como o prêmio bruto. Certo? Essas são as definições básicas de prêmio utilizado. Agora vamos entrar em alguns outros conceitos importantes para medir a saúde de uma seguradora, que é o conceito de sinistralidade. Evidentemente, tem aqui, de fato, ocorre em um período, e a sinistralidade estimada ou esperada, que nós podemos calcular antes mesmo da realização daquele período. A sinistralidade é definida como a proporção, logo é uma divisão, dos prêmios que se espera gastar com indenização de sinistros. Logo, então eu vou pegar o quê? Ora, eu espero gastar a média, a esperança dos sinistros, sobre o prêmio puro, mas o prêmio puro não, o prêmio com carregamento. Mas o prêmio com carregamento, né, 1 mais θ vezes a esperança de S, cancelando a esperança de S de cima com a de baixo, sobra somente 1 mais θ. Ou, se a gente quiser calcular a sinistralidade esperada do prêmio comercial, é o que eu espero gastar dividido com o prêmio comercial. Fazendo a continha, vou fazer aqui em cima, é bem simples, ora, é esperança de S dividido pelo prêmio comercial. Mas, ora, quem é o prêmio comercial? É 1 mais θ vezes a esperança de S dividido por 1 menos alfa. Fazendo a primeira vez o inverso da segunda e cancelando as esperanças de S, a gente vai ficar com essa expressão para a sinistralidade esperada da seguradora. E, obviamente, quanto maior é essa sinistralidade, menor é a quantia de dinheiro para os restantes das despesas, sejam elas operacionais, sejam elas de variações estatísticas. Tá? E aí vamos resolver um exemplo para a gente ver como funcionam essas questões de tarifação. A gente vai resolver alguns exemplos nessa aula. Esse primeiro é só de sinistralidade. Sendo o carregamento de segurança igual a 10% e 30% o carregamento de despesas, calcule a sinistralidade esperada sobre o prêmio carregado e sobre o prêmio comercial. Bem, então é uma pura e simples aplicação da fórmula, não tem o que fazer. Carregamento de segurança é aquilo que acrescemos ao prêmio puro para fazer frente às variações estatísticas. E o carregamento para despesas é aquele percentual do prêmio comercial destinados ao pagamento dessas despesas. Então, quem é que vai ser a sinistralidade do prêmio carregado? É dividir a esperança de S pelo prêmio, ou como a gente viu lá atrás, eu simplifico isso, que dá 1 mais
1 sobre 1 mais θ. Então isso é 1 dividido por 1,1, que é igual a 90,11%. E sobre o prêmio comercial, é a esperança de S dividida pelo π, que novamente acabamos de ver no slide anterior, que simplificando isso é 1 menos alfa sobre 1 mais θ. Isso daqui vai dar um total de 1 menos 0,3 sobre 1 mais 0,1. 0,7 dividido por 1,1, 63,64%. Então, o que é que a gente tem aqui? O que é que a gente entende? 90,11% é utilizado para fazer o pagamento do prêmio e o restante, que seria o 9,89% do cobrado, é uma margem de segurança para variações estatísticas. E aqui nós temos que do prêmio comercial, 63,64% é esperado ser gasto com indenização. O restante é para pagar os custos da operadora e também essas variações estatísticas. Reparem que eu posso determinar o prêmio pensando já no lucro final da empresa, correto? Posso. Eu posso pensar que eu quero a margem de lucro tanto, calcular o prêmio, o valor do prêmio dessa forma. Se eu não tiver calculado bem a minha margem de segurança estatística e eu tiver uma variação maior do que isso, evidentemente eu vou gastar uma parcela maior do que essa daqui, logo isso diminuiria dos meus lucros, poderia não faltar até dinheiro para pagar contas, ou você ter que recorrer a outras estratégias como empréstimos e por aí vai. Por isso que a sinistralidade é algo tão importante para determinar a saúde de uma seguradora. Também aí que usam as mesmas ideias de cálculo de teoria de risco as operadoras de saúde suplementar, tá? E aí o que é o que a gente chama de prêmio individual? Na verdade, esse prêmio comercial que a gente estava falando anteriormente, a gente está falando ele inicialmente, mais para frente isso vai mudar um pouco, mas inicialmente a gente está pensando como se eu cobrasse por toda a carteira. Eu vou calcular a média a ser pago com indenização daquele bocado de apólice que está dentro do mesma carteira e vou juntar aquilo tudo. Só que, dado que eu tenho várias apólices, eu tenho que fazer o rateio, ou seja, a divisão daquele montante que eu espero pagar para os meus segurados. E F a gente determina como o total de exposição ao risco. A gente tem que entender que exposição a risco pode ser diferente de apólice para apólice, porque isso tem a ver com a importância segurada, ou seja, o valor que está descrito naquela apólice. Então, se você tem importâncias seguradas diferentes, uma importância segurada maior precisa ter um prêmio maior, é evidente. Então, isso tem que ser considerado na nossa conta, tá? E a gente vai dizer que PI representa o prêmio comercial individual para cada segurado, tá? E a gente pode entender também como sendo a importância segurada além do risco, tá? Isso foi o que eu falei. A importância segurada tem a ver com os valores. E aqui a gente tem a ver com os riscos. Quando, por exemplo, todo mundo tem a mesma importância segurada, então não faz diferença eu estar falando de A, B ou C. Então seria a quantidade de indivíduos. Já aqui eu estou falando da importância segurada, então o valor muda. E é isso que a gente vai chamar de taxa comercial. É esse rateio que a gente vai fazer do prêmio comercial total para cada uma das apólices referentes a o seu valor segurado. Vamos ver com um exemplo que fica mais fácil de visualizar isso, tá? Então, pede para a gente calcular o prêmio puro individual anual, a taxa pura, o prêmio carregado individual, a taxa carregada, o prêmio comercial individual e a taxa comercial em T para as seguintes informações. Então vamos ver aqui tudo que a gente tem. Então a gente tem um prêmio total para todas essas apólices em consideração de 1 milhão. Isso daqui é o que a gente espera pagar em indenização de sinistro, tá? E aí a gente tem o que, ó? 1.000 apólices anuais. Aí outra coisa importante é ver a vigência. A gente está analisando no ano T e essas apólices entraram em vigência no ano T-1. Enquanto essas outras 500 aqui entraram em vigência no
ano T mais perto do final do ano, tá? Lá quase no quarto trimestre. Então isso vai fazer diferença. Aí você vai dizer, ora, mas a importância segurada não é a mesma para todo mundo? É, só que esses dois grupos de apólice têm vigências começando em instantes diferentes. Então, o tempo dentro do ano T que elas vão estar seguradas é diferente. Por exemplo, esse primeiro conjunto de 1000 aqui começou lá em, aqui sendo o ano T, aqui sendo o ano T menos 1. Eles começaram lá em 1º de outubro e vão durar só até setembro. Tem 30 dias, então vão durar só até 30/9 do ano T. Enquanto essas outras 500 começam a vigência em 1/9 e vão até o final do ano. Então isso vai ser importante na primeira conta que a gente vai fazer. Tem a taxa de carregamento estatístico e a taxa comercial, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é quem é que está exposto ao risco. Ora, a gente tem 1000 apólices, né? Quem são os expostos ao risco? A gente tem 1000 apólices, ok. Só que essas 1000 apólices ficaram dentro do ano T em vigência por quanto tempo? Ora, do começo do ano até o final de setembro. Isso dá um total de 9 meses. De um total de 12. Enquanto as outras 500 começam no mês 9 e terminam naquele ano, obviamente, no mês 12. Então é 9, 10, 11, 12. Um total de 4 meses. Então, na prática, nós temos 916,67 unidades expostas ao risco. Um pedaço referente a essas 1000 apólices e o outro pedaço referente a essas 500. Como elas têm importância segurada, a gente não precisou levar isso em consideração, porque esses 50.000, na prática, ficam em evidência para todo mundo, certo? Senão eu teria que levar em consideração na hora de fazer a continha que a gente vai fazer agora de quê? Da importância segurada exposta. Como todo mundo é o mesmo valor, é só ver o total de indivíduos expostos ao risco, que é 916,67, vezes o montante de 50.000. Isso vai dar um grande total de 45.833.333,34. Então isso daqui é a importância segurada exposta. Então aí a gente começa a fazer uma comparação. Ora, eu estou segurando 45, quase 46 milhões e tenho a expectativa de perda de 1 milhão dentro daquele período. Próxima coisa que a gente vai calcular nesse exemplo é o que? É o prêmio puro individual anual. Então vamos lá. Eu tenho, deixa eu colocar aqui, prêmio puro individual anual. Prêmio puro individual anual. Nós vimos que, dada a duração das apólices, nós temos um total de 916,67 indivíduos expostos ao risco, tá? Isso aqui é o número de riscos expostos. E aqui eu vou colocar o meu prêmio puro, que é de 1 milhão, e essa conta aqui dá 1,9091. Então o que é que a gente tem aqui? Que cada apólice daquela, não cada apólice, porque enfim, a duração delas é instantes diferentes, mas vamos supor que eu tivesse um indivíduo que começou exatamente no primeiro dia do ano, com a apólice encerrando no final do ano. Então ele é um indivíduo completo durante aquele período, né? Não é só um pedaço. Então, para aquela exposição dentro daquele ano, em média, a gente espera, tem a expectativa de gastar isso daqui com indenização, né? Isso daqui será a perda média dentro de um ano para aquele tipo de risco. E aí a gente pode calcular a taxa pura anual. Ora, o que é essa taxa? Eu vou olhar dentro do que eu estou segurando, a importância segurada exposta,
vendo quanto é que eu espero gastar com indenização. Eu espero gastar 1 milhão, eu posso fazer essa conta tanto individual, né, com esse valor que a gente acabou de obter, dividido pela importância segurada exposta individual, ou fazer a conta logo agregada para todos os 916,67 indivíduos, 34, isso daqui dá 2,18%, tá? Que seria a mesma ideia que eu fazer o quê? Pegar a importância segurada do indivíduo só e fazer a divisão desse valor daqui, ou seja, dividir esse valor daqui por 50 mil. A gente obteria esse mesmo valor, que é a taxa pura anual. Lembra que eu falei lá atrás, eu fiz a analogia de uma conta simples e conta de padeiro. O que é isso daqui? Ora, isso daqui, de certa forma, é a probabilidade ou a chance de eu ter o sinistro que vai causar o quê? A perda total daquele valor. Então, eu estou dizendo que 2,18%, ou seja, 21 em cada 100, vão ter uma perda ali referente ao valor total deles, certo? Isso é que essa taxa representa. Então, todo mundo que eu estou segurando, eu estou com a expectativa de que 2,18% daquelas apólices sofram sinistro que me gera a indenização lá do valor total. E aí, quem é o nosso prêmio carregado anual? Prêmio carregado anual, né? Ou seja, é pegar o nosso prêmio puro, que a gente já tem, e multiplicar por 1 mais θ. Ora, o prêmio puro, a gente já viu individual. Tá? A gente está fazendo individual agora. Está ali em cima, é 1090,91. O carregamento é de 5%, ou seja, 0,05. Fazendo essa continha, o nosso prêmio carregado é de 1.145,45. Isso é o nosso prêmio com carregamento. Novamente, a gente pode calcular também, deixa eu fazer aqui um asterisco para ficar fácil o que é que a gente está calculando. Agora a gente pode também fazer a taxa carregada. Taxa carregada anual, que é a mesma conta. Ora, expectativa de gasto é 1 milhão, dividido pelo prêmio, eu multiplicaria isso daqui pela unidade. Ou a gente pode fazer mais fácil. Ora, a taxa não era 2,18, a taxa pura, e para obter o prêmio carregado eu não só multiplico essa taxa por 1 mais o θ, que é 0,05, multiplicando 2,18 por 1,05, eu tenho 2,29, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é que a gente tem várias formas de obter esses índices, tá? E eles são importantes para a gente entender a saúde, quanto eu tenho expectativa de gasto frente ao que eu estou cobrando para o que eu vou pagar de indenização. Tá? Então, eu tenho várias formas de fazer isso. Essas taxas refletem essa expectativa percentual de gasto frente às indenizações que eu pago, dado quanto eu estou cobrando. Tá? E, da mesma forma, a gente pode calcular o prêmio comercial individual. Eu vou passar aqui para baixo para ter espaço. O prêmio comercial individual. Prêmio comercial individual anual, que aí novamente temos várias formas de calcular. A gente sabe que o prêmio comercial é pegar o que? O prêmio com carregamento que acabamos de calcular e dividir por 1 menos alfa. Nosso prêmio com carregamento é 1.145,45. O alfa é 50%, ou seja, 1 menos 0,5. Estou dividindo algo por meio, na prática estou multiplicando por 2. Então é 2,290,90. E por fim, a taxa comercial anual vai ser, eu posso novamente partir da taxa com carregamento que a gente acabou de calcular ali em cima e dividir por 1 menos o alfa. Ou fazer o cálculo dela da mesma forma que a gente fez antes, tá? Isso dá um total de 4,58. Então, veja,
Lembra que eu falei lá na primeira aula que pegar o valor do prêmio que eu estava pagando era uma conta de padeiro e comparar isso com a importância segurada? Por quê? Porque, olha, na hora que eu digo que o prêmio que eu paguei foi 3 mil para um período de 2 anos e o carro custa 30 mil, essa taxa está dando 0,1 ou 10%. Ora, isso por um período de 2 anos. Então, se eu divido isso por 2, eu tenho que a cada ano 5% da frota é roubada, da perda total, tem incêndio, raio. Não, porque isso daqui, esse 3 mil, é o meu prêmio comercial. Veja nesse caso aqui, como um prêmio comercial é de 50%, o dobro, né, a taxa de comercial é 50% do prêmio que eu estou cobrando. Então, se é que a gente tiver uma taxa comercial alta, na verdade, se vamos supor que também for 50, desses 3 mil é apenas 1.500. Isso daqui cairia de 10% para 5% num período de 2 anos, ou seja, 2,5% só da frota. Mas lembrando que isso aqui ainda está levando em consideração a taxa estatística, o θ, o carregamento estatístico para margem de variação. Então, na prática, isso pode ser 2, 1,5% da frota que há uma expectativa de sinistro, certo? Então, é preciso ter cuidado quando a gente olha o preço final cobrado numa apólice de seguro e compara isso com a importância segurada e acha que é um valor muito, muito grande, tá? Porque tem todas essas questões, variações estatísticas e custos operacionais, além de imposto. Se eu olhar para o preço final com o imposto já embutido e esquecer de descontar o imposto não chega às mãos da seguradora, certo? Então, não está entrando nesse cálculo. Apesar de que o comercial, a gente não vai tratar disso aqui, mas para um setor comercial, o imposto é algo que está interferindo no preço e pode influenciar a decisão do cliente final de contratar o seguro ou não. Mas bem, bola para frente. Os métodos de tarifação, tá? Ou seja, a gente viu como é que eu posso pegar a minha distribuição de sinistro e usar isso para determinar os tipos de prêmio. Mas o que eu vou cobrar de fato, efetivamente, para os meus segurados, pode ter alguns objetivos em mente. Por exemplo, eu posso ter um caso em que eu não conheço a distribuição de S, é um produto extremamente novo ou extremamente, digamos, não convencional. Alguém quer fazer um seguro em caso de abdução do seu rebanho por extraterrestres. Como é que você vai precificar isso? Você não tem uma base de dados, nem sua, nem de nenhuma outra seguradora do mercado, você possa usar de referência para fazer esse tipo de cálculo de prêmio. Você pode focar numa sinistralidade, ou seja, enquanto você quer gastar com indenização, para assim chegar a um montante que deveria ser o prêmio para obter a sinistralidade e tal. Assim você consegue ter a ideia de como operar. Você pode cobrar pelo prêmio carregado. Você pode fazer a sua decisão baseado, se eu estou no seguro de vida, por tábuas de mortalidade. Então, existem diversas formas. Eu não vou estar entrando aqui porque a gente vai acabar nesses vídeos focando mais na parte matemática, mas de definir o prêmio. Vocês podem consultar os livros das referências para dar uma olhada melhor a fundo nessas questões de como definir valor de prêmio, tá? Mas uma coisa que é importante na hora de definir como é que você vai cobrar os seus segurados, né? Tem alguns princípios que a gente pode utilizar de como definir o prêmio, e também tem propriedades que são desejadas quando a gente está estabelecendo o valor de um prêmio para um contrato de seguro, tá? Quais são os princípios considerados, né, que você pode considerar? Cobrar pelo princípio da equivalência, ou seja, em média eu gasto esperança de S, então eu vou cobrar a próprio risco médio. O problema disso é que se eu tenho uma amostra absurdamente muito grande, com muitos sinistros ocorrendo, pode ser que isso funcione, né? Há uma convergência para a média, da média amostral para a média populacional, se você tem uma amostra muito grande. Lei dos grandes números vai falar sobre isso e a gente vai discutir um pouco mais à frente. Mas se eu tenho uma variância grande, um número sinistro pequeno, mas indenizações totais no final do ano variam bastante. Por isso que você vai adicionar
o carregamento estatístico, que, como nós falamos, é um θ que vai fazer frente a isso, mas é decidido arbitrariamente. Você pode pensar na sinistralidade esperada desejada e definir o θ para alcançar aquela sinistralidade, por exemplo. Mas isso daqui é arbitrário, tá? É uma decisão que não necessariamente segue uma regra. Nós temos o princípio da variância, que consiste em você adicionar um percentual da variância ao seu risco médio, a sua expectativa de S, ao seu prêmio puro, para obter o seu prêmio carregado. Mas o problema de usar essa abordagem, obviamente, esse prêmio será obviamente positivo, porque essa parcela daqui será positiva ou não, digo, o P será maior do que a esperança de S. Por quê? Essa parcela é positiva, o alfa eu estou dizendo que é positivo e a variância é uma coisa positiva. O problema dessa abordagem é que a variância de S está numa unidade ao quadrado do que a esperança de S. Isso daqui é algo que eu levo tá ao quadrado, isso daqui está a primeira potência. Então eles têm unidades de medidas diferentes. Por isso, mais normal utilizar o princípio do desvio padrão, onde o desvio padrão também é positivo e está na mesma unidade de medida do meu risco médio. Ou eu posso pensar também em usar um princípio do percentil. Como assim? Ora, eu vou determinar o meu prêmio, tá, com carregamento, em cima disso eu vou botar minhas taxas comerciais, impostos ainda, mas eu vou determinar isso tal que a probabilidade dos meus sinistros serem menores do que ele dá um determinado valor. Como assim? Eu posso dizer que meu alfa é 5%, então isso daqui seria 95%. Então, quando eu encontro o meu P tal que isso seja verdade, eu tenho que 95% das vezes o valor que eu estou cobrando de prêmio, considerando as variações estatísticas também, vai ser maior que o meu sinistro. Então, ou seja, a chance de ruína aí seria apenas de 5%. Ou eu posso usar a questão do princípio da utilidade que nós já vimos nos 2 vídeos anteriores. Enfim, né, existem formas e formas de determinar o prêmio aqui. Nas próximas aulas vocês vão ver que em teoria do risco nós estamos às vezes mais focados em encontrar a distribuição de S, a esperança de S, a variância, para poder fazer a decisão de cálculo de como definir o prêmio a ser cobrado somente no final. A gente vai voltar um pouco a essa questão dos valores dos prêmios, etc., e como isso impacta nas reservas da seguradora quando a gente for discutir no futuro teoria da ruína. Mas por enquanto a gente vai só entender que tanto a esperança de S dos meus sinistros agregados como a variância são importantes para decidir quem é o meu prêmio. Por isso que nas próximas aulas a gente vai focar nisso, tá? No cálculo e na análise da distribuição desse sinistro agregado. E aí, quais são as propriedades desejáveis num princípio de um cálculo de prêmio? A primeira coisa é que a gente precisa de um carregamento de segurança não negativo, ou seja, eu não posso ter que meu prêmio com carregamento, meu prêmio base para pagar as indenizações e as suas flutuações não pode ser menor do que a média do que eu espero gastar, porque se for menor que a média, na verdade eu tenho não um segurador, avesso a risco, mas sim propenso a risco. E nós já vimos que nas aulas anteriores de utilidade que a seguradora ela sempre vai ser avessa ao risco, tá? Outro princípio, e aí já vai pelo lado do segurado, é que o prêmio tem que ser menor ou igual do que o que eu estou chamando de RS. Ora, quem diabos é esse RS? É a perda máxima, ou seja, a importância assegurada total. Então, se eu tenho, por exemplo, um carro que vale, vamos dizer uma casa, para mudar de carro, uma casa que vale 200 mil, evidentemente que ninguém vai aceitar pagar mais do que 200 mil para fazer um seguro dessa casa. É lógico que na verdade você paga bem menos do que isso, né? Respeita essa primeira regra, mas é importante a gente saber que o prêmio também tem um limite superior, que é esse daqui. Por que é que eu estou falando isso? Lembra lá atrás do que eu falei do quando eu posso ter
a definição por julgamento subjetivo, quando eu tenho um risco que eu não tenho nenhum conjunto de dados, o exemplo da abdução, bem, eu posso dizer, eu te pago se você tiver uma vaca abduzida, R$1.000, mas para cada vaca que você vai segurar eu vou cobrar R$900. É um valor bem próximo, que na verdade, porque eu não tenho como modelar, então eu estou dando uma margem muito pequena para eu perder dinheiro caso aquilo aconteça, né? Possivelmente ninguém nem aceitaria isso, mas caso aceitem, a chance de eu perder dinheiro é muito pouca. Obviamente que eu não poderia cobrar 1.000 ou mesmo 1.100, porque quem é que pagaria mais do que receber indenização? Isso não tem lógica e é algo importante da gente considerar nos nossos modelos, tá? A consistência fala sobre o que? Essa função H eu estou usando para definir um prêmio de modo geral desse meu sinistro. Ora, se eu tenho um prêmio para esse contrato aqui que tem um sinistro e uma constante K. O que é essa constante K? Vamos dizer que eu tenho um seguro de vida que no final do ano, para quem não tiver morrido, eu vou dar um bônus de R$1.000. Ora, se eu estou dando esse bônus para todo mundo, certo? Obviamente, menos quem morreu, é um bônus fixo, não tem variação. Ou eu posso dar esse bônus até para todo mundo, não preciso nem considerar quem morreu. Tem esse bônus de R$1.000 para a família. Isso é uma quantia fixa que eu posso simplesmente tirar da minha conta do prêmio, fazer a conta do prêmio sozinho e no final, depois de obter o prêmio para aquele risco, fazer a adição dessa parcela fixa. Tá? Se ela é fixa, ela não tem aleatoriedade, logo não vai influenciar no meu cálculo. Se eu tenho dois riscos aqui que são independentes, tá? Esse símbolozinho quer dizer que S1 é independente de S2, então o prêmio para esses dois riscos em conjuntos, ele é o que? Ele é aditivo separadamente. Como assim? Ora, o prêmio dos dois riscos conjuntos é a soma do prêmio para o primeiro mais do prêmio para o segundo. Então, se no contrato eu cubro incêndio e inundação, a chance de um incêndio e inundação ao mesmo tempo é tão pequena que podemos considerar quase zero. Então, eu posso calcular o prêmio para incêndio, calcular o prêmio para inundação, somando os dois eu tenho um prêmio para um contrato de incêndio e inundação ao mesmo tempo. E se eu tenho riscos arbitrários, né, isso daqui retoma, se a gente reparar, a gente vai usar isso nas próximas aulas, quando estiver estudando modelos de risco individual e coletivo, o teorema o lei da esperança total, que na prática a gente tem aqui é que o valor do prêmio de um sinistro é o valor do prêmio médio daquele sinistro dado o valor dado que outro ocorreu. A esperança da esperança de x dado y é a esperança de x. Ou seja, se eu estou fazendo o condicionamento de um sinistro à ocorrência de outro, né, dado considerando sempre que eles são independentes, e aí eu tenho prêmio para essa condição, a média dessa média aqui vai ser igual à média do prêmio original, tá? Isso daqui vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vê esse caso com esperança matemática, que a gente está mais acostumado a trabalhar. Nessa notação de prêmio é a notação lá do Bowers. Quem quiser dar uma olhada mais a fundo, que ele vai definir todas essas questões que a gente pode dizer quase filosóficas sobre como é que funciona a definição do que é um prêmio, as propriedades e tal. Na prática mesmo a gente vai focar, né, a início, como o curso é mais introdutório para alunos que estão vendo pela primeira vez, as questões sempre onde? No meu sinistro agregado S e principalmente na sua média. Também em seus outros momentos e na própria distribuição de probabilidade sinistro agregado. Mas o centro das nossas atenções é esse carinha aqui, mais em específico esse sinistro agregado, tá? Então é isso que a gente vai estar estudando nas próximas aulas, vendo como é que a gente determina. A aula de hoje foi só para dar uma ideia de como é que funciona o cálculo do prêmio final para o segurado, né? Como é que eu vou definir quem ele vai pagar. Mas a partir das próximas aulas vamos focar na determinação e no estudo dos valores e das distribuições dos sinistros em si. Essa foi nossa aula. Novamente as mesmas referências que temos utilizados. Até uma próxima aula.